Queridos companheiros e companheiras, irmãos em Jesus, mais uma vez nos encontramos aqui reunidos para que possamos estudar sobre a doutrina dos Espíritos através das questões referentes a penas e gozos futuros que nós encontramos em O Livro dos Espíritos. Quero desde já agradecer aos mentores, amigos do Grupo Espírita de Petrolina, o GESP, e solicitá-los que nos envolvam da melhor maneira, trazendo para cada um de nós o bálsamo e o lenitivo espiritual, e como somos sempre necessitados para o nosso fortalecimento e a nossa melhor conduta face aos companheiros que se nos apresentam no nosso dia a dia. Vos saúdo dizendo bom dia, boa tarde, boa noite, porque pela tranquilidade que as tecnologias nos permitem, a gente não sabe efetivamente a hora que cada um de nós vai ver esse vídeo, mas que seja no melhor momento, no momento oportuno, e que possamos, assim como eu e cada um de nós, falar da melhor maneira e receber o que realmente necessitamos. Para que possamos falar acerca das questões 975, 976 e 976A, a gente vai ler antes um texto de Emmanuel, que é Buscando a Felicidade, de um livro de inspiração, psicografado por Francisco Cândido Xavier. A felicidade que pode realmente não existir na Terra, enquanto a Terra padecer a dolorosa influenciação de um só gemido de sofrimento, pode existir na alma humana, quando a criatura compreender que a felicidade verdadeira é sempre aquela que conseguimos criar para a felicidade do próximo. O primeiro passo, porém, para a aquisição de semelhante riqueza é o nosso entendimento das leis que nos regem, para que o egoísmo e a ambição não nos assaltem a vida. O negociante que armazena toneladas de arroz com o propósito de lucro fácil não poderá ingeri-lo, senão na quantidade de alguns gramas por refeição. O dono da fábrica de tecidos, interessado em reter o agasalho devido a milhões, não vestirá senão um costume exclusivo para resguardar-se contra a intempérie. E o proprietário de extensas vilas, que delibera locupletar-se com o suor dos próprios irmãos, não poderá habitar senão uma casa só e ocupar dentro dela um só aposento para o seu próprio repouso. Tudo na existência está subordinado a princípios que não podemos desrespeitar sem dano para nós mesmos. E por esse motivo, a felicidade pura e simples é aquela que sabe retirar da vida os seus dons preciosos, sem qualquer insulto ao direito ou à necessidade dos semelhantes. Assim, pois, tudo aquilo que amontoamos no mundo em torno de nós, a pretexto de desfrutar privilégios e favores com prejuízo dos outros, redunda sempre em uma perigosa ilusão a envenenar-nos o espírito. Felicidade é como qualquer recurso que só adquire valor quando em circulação e benefício de todos. Em razão disso, saibamos dar do que somos e a distribuir daquilo que retemos em favor do que nos partilham a marcha, porque somente a felicidade que se divide é aquela que realmente se multiplica para ser nossa alegria, a nossa luz, aqui e além, hoje e sempre. Então, dessa exortação de Emmanuel, o nosso irmão já nos chama a atenção para que nós procuremos a felicidade não nas coisas materiais, e sim naquilo que é realmente necessário aos nossos espíritos. E aí ele já nos coloca que felicidade verdadeira só é aquela que nós levamos ao próximo, ou aquela que nós dividimos com os nossos próximos. E então a gente volta para a questão 975, quando nós vamos comentar se os espíritos inferiores compreendem a felicidade dos justos. Quem são os justos?
Os justos, na concepção de algumas religiões, seriam os eleitos. Mas nós sabemos que na justiça divina, ele não escolhe qualquer um de nós. Ele nos criou iguais e pelo nosso crescimento, pelo nosso aprendizado, pela nossa caminhada, pela nossa própria evolução, nós vamos crescendo cada vez mais e buscando a melhor condição para os nossos espíritos, que são seres eternos. Ou melhor, somos seres eternos que habitamos esses corpos físicos nessa transitoriedade das nossas existências. E Jesus nos conclama para que nós busquemos os verdadeiros tesouros. E quais são os verdadeiros tesouros? São aquilo que fazem realmente com que nossa alma cresça, com que nossa alma se desenvolva. Jesus nos chama a atenção, então, que nós deixemos a busca da ordem das coisas materiais e busquemos as coisas do espírito. Então, Kardec pergunta: os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? Ao que os espíritos respondem: sim, e é isso que os tortura, pois compreendem que estão privadas dela por sua própria culpa. E por isso que o espírito liberto da matéria aspira a uma nova existência corpórea, pois cada existência poderá abreviar se for empregada a duração desse suplício. Veja que Kardec, os espíritos já dizem aqui que os espíritos inferiores sabem por que os outros são felizes. E eles entendem que estão naquela situação de tortura, aliás, criada pela própria consciência desses nossos irmãos, ou de nós mesmos. Eles compreendem que estão privados dessa tranquilidade, dessa felicidade que os outros sentem, por sua própria culpa. É por isso, então, que esses espíritos buscam uma nova existência, uma nova prova na matéria, uma nova existência corpórea, para que nessa nova existência ele possa abreviar a duração desse sofrimento que ele, no momento, está esperando, que ele, no momento, está vivenciando. Mas nós repetimos, o sofrimento é causado por cada um de nós. Não existe um lugar circunscrito no espaço. Kardec vai nos chamar a atenção em um Código Penal da Vida Futura para aqueles que sofrem. O sofrimento nós levamos nas nossas consciências. E os espíritos continuam. É então que ele escolhe as provas que poderão expiar suas culpas. Porque ficais sabendo, o espírito sofre por todo o mal que fez, ou do qual foi causador involuntário, por todo o bem que, tendo podido fazer, não o fez, e nem por todo o mal que resultar do bem que deixou de fazer. Então, nós somos responsáveis por tudo isso. Todas essas condições é nossa responsabilidade. Lógico que nós devemos sempre levar em conta, e Deus assim leva, os atenuantes e os agravantes de cada situação, de cada circunstância que nós somos submetidos. O espírito errante não está mais envolvido pelo véu da matéria. É como se tivesse saído de um nevoeiro e vê o que o distancia da felicidade. Então, sofre ainda mais, porque compreende quanto é culpado. Para ele, não existe mais a ilusão. Ele vê a realidade das coisas. Então, quando nós nos libertamos da matéria, a cegueira momentânea em que nós nos encontramos, quando nós divisamos todas as situações, como nós avaliamos todas as situações envoltas nesse mal material, desse véu material, ela se dissipa. E aí a gente consegue ver todas as situações, como realmente elas foram, quanto nós pudemos errar pela nossa imprecaução, pela nossa imprevidência, pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo. E aí a gente vê o que foi, o quanto distante nós nos colocamos, na maioria das vezes, de amigos, de espíritos simpáticos, que querem o nosso desenvolvimento espiritual e, no entanto, já estão muito à frente de cada um de nós. E aí, então, a gente entende o quanto é culpado, porque a gente vai ver a realidade das coisas. Porque, na maioria das vezes, nós tomamos as atitudes sem pensar. Nós somos levados por determinadas circunstâncias ou pessoas a tomar atitudes equivocadas, porque simplesmente nós reagimos. Nós damos vazão aos nossos instintos, a gente não age, a gente não pensa em que atitude tomar. E na reação,
a gente age instintivamente e aí a gente comete alguns desatinhos, né? Isso é muito penoso para cada um de nós, porque nós tomamos atitudes impensadas, principalmente em momentos de raiva. E quanto tempo a gente vai levar para resgatar desse erro cometido numa atitude de raiva, num ato impensado? Então, Kardec faz o seguinte comentário: o espírito na erraticidade abrange, na sua visão de um lado, todas as suas existências passadas, e do outro lado, aquilo que ele deveria ter conquistado, ou futuro prometido. E aí ele compreende o que falta para atingi-lo. Lógico que aqui na erraticidade, quando nós não estamos encarnados, vai depender da condição de cada um de nós de observar essas circunstâncias. E isso não se dá para todos também da mesma forma. Quanto mais o espírito for ligado à matéria, mais ele vai demorar para ter essas percepções no plano espiritual. E Kardec continua: como um viajante que chegou ao cume de uma montanha, vê a rota percorrida e o que lhe falta para chegar ao seu destino. Então, essa perturbação, que na maioria das vezes nós passamos no momento do desencarne, pode se prolongar. Alguns se recuperam muito rápido e outros passam até anos para se libertar dessa perturbação, desse momento de transição. Isso não quer dizer, de forma alguma, que nós estaremos desamparados, mas é uma condição de cada um de nós que nós devemos favorecer esse nosso desprendimento. Kardec vai dizer em O Livro dos Espíritos, e os Espíritos também vão nos chamar a atenção, que o conhecimento do Espírito ajuda, o conhecimento da doutrina dos Espíritos ajuda muito nesse momento de transição. Mas o que importa mais ainda é a moralização da criatura. Então, quanto mais a criatura for moralizada, quanto mais a criatura viver para a verdadeira vida, mais será fácil o seu desprendimento do corpo físico material. E ela poderá, com muito mais facilidade, se aperceber das coisas do outro lado. Emmanuel nos chama a atenção que é tão ingrata, tão injusta a luta que nós fazemos aqui na Terra para a aquisição dos bens materiais, que vai ser mais penosa ainda a nossa luta para nos livrarmos deles pela efetiva necessidade dos nossos desencarnes. Isso não quer dizer, lógico, que a gente deva esquecer das coisas do mundo ou não buscar o conforto para cada um de nós e para os nossos familiares. O que a gente não precisa é deixar que essa materialidade, esse acúmulo de bens materiais, essa nossa necessidade crescente de adquirir o carro novo, a TV nova, a casa nova, tudo para dar esse conforto, torne-se o objetivo principal das nossas vidas. Então, nós devemos colocar os nossos tesouros onde está o nosso coração. Se eu busco a materialidade, eu vou me tornar cada vez material. Se eu busco me espiritualizar, quase que não sai, mas eu vou ter condições de me desprender facilmente dessa matéria e me aperceber na vida como espírito ou na verdadeira vida. E aí buscar a minha condição de crescimento, de aprendizagem no plano espiritual, para que, havendo a necessidade de eu aqui voltar ou em outro mundo de expiação e de provas, eu possa também completar a minha caminhada. Que a natureza não dá saltos. E nesse processo de crescimento, a gente tem que ter consciência que, olhando para o futuro, nós caminharemos mais rápido, como assim nos asseveram os espíritos. E Kardec, então, na pergunta 976, diz: ver os espíritos que sofrem não é para os bons uma causa de aflição? E, nesse caso, em que se transforma a sua felicidade assim perturbada? Veja que os espíritos respondem: isso não é uma aflição, pois ele sabe que o mal terá um fim e ajudam os outros no seu aperfeiçoamento, estendendo-lhes a mão. Esta é a sua ocupação e um gozo quando obtém êxito. Veja bem, como é que a gente vai pensar, então, no caso de uma mãe, de um pai, de um irmão, de um esposo, de uma esposa,
de um filho que elevou-se espiritualmente, que cresceu espiritualmente, e encontra aquele fruto do seu afeto, sofrendo, né? Isso não vai lhe trazer uma certa perturbação à sua felicidade? Os espíritos dizem que não, que isso para eles não é uma aflição. Eles vão estar ali do lado daquela pessoa, vão estar lhes ajudando, veja bem, estendendo-lhes a mão, e se ocupam com o maior prazer dessa condição, de ali auxiliá-lo. A gente vai ver que André Luiz, logo depois que ele desencarna, ele passa 7, 8 anos no umbral, perdido dentro da sua própria consciência, com medo, assustado, no remorso que ele trazia para ele cada vez mais. E nesse sofrimento todinho, quando ele consegue ser despertado, acho que por Lísias, e quando ele encontra a mãe, ele diz assim, mas minha mãe, como é que eu passei tanto tempo lá e a senhora demorou tanto assim para me achar, minha mãe? Ela disse, não, André, no dia que você desencarnou, eu estava ao teu lado e passei todo esse tempo lá ao teu lado te ajudando. Você foi que demorou 8 anos para se aperceber dessa minha condição e da minha presença do teu lado. Veja bem, porque ele se infligia tanta culpa, ele trazia tanto peso para cima dele mesmo, que ele se colocava nessa condição. Ele sofria e não percebia. Ele não percebia os espíritos que estavam do seu lado para lhe ajudar. Aí a gente vai ver aqui que no Código Penal da Vida Futura, no item 20, quaisquer que seja a inferioridade e a perversidade dos espíritos, Deus jamais os abandona. Todos têm seu anjo da guarda, que por eles vela. Na persuasão de suscitar-lhes bons pensamentos, desejos de progredir, e bem assim de respeitar-lhes o movimento da alma, com o que se esforçam por reparar em uma nova existência o mal que praticaram. Agora vejam o que Kardec continua dizendo. Contudo, essa interferência do guia faz quase sempre ocultamente e de modo a não haver pressão, pois que o espírito deve progredir por impulso da própria vontade, nunca por sujeição. Então, aí a gente vê que a mãe de André Luiz, embora estivesse lá, quem tinha que caminhar ao encontro dela era ele. E assim é com cada um de nós. Então, nós devemos buscar essa nossa condição. Se nós nos afastarmos momentaneamente daqueles espíritos que são simpáticos, por isso que os espíritos nos chamam a atenção para que nós sejamos sempre simpáticos com todos aqui na Terra. Porque quanto mais amigos tivermos aqui, mais amigos teremos do lado de lá. Certo? Essa é a condição, a solidariedade entre todos os homens e a fraternidade entre os povos. Porque estamos todos no mesmo barco. Os espíritos nos chamam a atenção. E na pergunta 976A, Kardec fala: concebe-se isso de parte dos espíritos estranhos ou indiferentes, mas a visão das dores e do sofrimento do que lhes foram caros na terra não lhes perturbam a felicidade? Ele diz assim, sim, mas você pode pensar que os espíritos não sentem aflição porque são indiferentes ou então lhes são estranhos. Mas se for um parente, essa felicidade então não fica perturbada? Se eles não vissem esse sofrimento, vos seriam estranhos após a morte. Veja o que os espíritos dizem. Ora, eles veem seu sofrimento. Na maioria das vezes, gente, a gente sabe quando as pessoas estão num processo de degenerescência física através da velhice, quando os órgãos estão falecendo ali tranquilamente e as pessoas vão morrer pela idade ou por uma doença terminal, a gente sabe que a pessoa começa a viver os dois lados da vida e começa a perceber-se de seus familiares que os antecederam na verdadeira vida, e dizem com manha calma, olhe, minha hora está chegando, eu estou vendo minha mãe que está ali, estou vendo meu avô que se encontra ali, estou vendo fulaninho, todos eles já morreram.
estão aqui me dizendo para que eu me prepare, que eu vou fazer a passagem daqui a pouco, que eu vou fazer a transição daqui a pouco. Isso é interessantíssimo demais. Em Novas Utopias, de Dom Helder Câmara, vou pegar aqui rapidinho, que ele vai dizer uma coisa aqui interessantíssima, eu lembrando agora, ele vai dizer o seguinte aqui: eu sempre preguei a vida depois da vida, agora tenho a possibilidade de dizê-la claramente, ela existe sim. Não é uma fábula, é uma realidade concreta e impressionável. E ele vai dizer: a minha morte foi tranquila, o meu corpo já não cabia no meu espírito quieto. Era uma limitação sem fim. Eu já estava agoniado, pensava as coisas, mas não conseguia agir. É muito duro pensar, querer, fazer e encontrar limitações físicas. É muito frustrante. Percebi cedo que estava indo embora. Então, veja, todos nós passamos por essas situações. E esses nossos irmãos que nos antecederam não vão se sentir perturbados. Eles veem esse nosso sofrimento, sabem dessa nossa condição, nos auxiliam sim na medida de suas forças, mas eles estão do nosso lado. E os espíritos continuam. Ora, a religião vos diz que as almas vos veem, mas consideram as vossas aflições de outro ponto de vista, pois sabem que os vossos sofrimentos são úteis para o vosso adiantamento, desde que os suporteis com resignação. Quando nós temos um irmão moribundo, um irmão doente, um irmão desenganado, um irmão que sofre, um irmão em sofrimento, a gente reza para quê? A gente reza para que ele tenha a força suficiente, a força moral suficiente para conseguir resolver os seus problemas, para que ele possa suportar as suas dores com resignação. Porque se nós nos revoltarmos com o nosso sofrimento, nós vamos perder toda a nossa prova. Eles se afligem mais com a vossa falta de coragem, que atrasa, do que os sofrimentos que sabem ser passageiros. Então, esses nossos companheiros nos animam, trazem para cada um de nós o lenitivo, o bálsamo de que nós necessitamos, para que nós possamos nos fortalecer e buscar a condição de sozinho nos movimentarmos para sair de onde quer que nós nos encontremos. O grande problema na maioria dos desencarnes é que nós nos fechamos dentro dos nossos medos, das nossas fraquezas, da nossa insegurança, da nossa revolta, do nosso egoísmo. E é um caminho que, quando eu coloquei, quando os espíritos colocam que nós nos fechamos, voluntários ou involuntariamente, somos nós que temos que fazer esse caminho de volta e buscar a tranquilidade que necessitamos para nos fortalecer e buscar a necessidade de uma nova reencarnação para reparar ou para completar tudo aquilo que nós fizemos de errado ou para completar aquilo que nós, pela nossa imprecaução, pelo nosso medo, pela nossa imprevidência, pela nossa irresponsabilidade, deixamos de fazer quando tivemos a oportunidade de estarmos todos aqui reencarnados. Então, queridos companheiros, não há sofrimento eterno, não há penas eternas, mas ao arrependido, ele precisa reparar o erro que fez. Essa é a justiça de Deus. Tal vida é tal morte. Como nós somos aqui, continuaremos do lado de lá. Ninguém vira santo porque desencarna, mas todo mundo se encontra com aquele que é verdadeiramente, porque não teremos mais o véu da matéria que nos permite usar inúmeras máscaras de comportamento. Que Jesus nos abençoe a todos. Um grande abraço, queridos companheiros.